A fórmula é calor recebido é igual ao trabalho do ciclo mais calor cedido. Ponto. Isso vale para os 3 casos. Beleza? Esses 2 casos aqui, geladeira e aquecedor, chamam bombas térmicas. Que servem para você deixar um lugar frio ainda mais frio ou deixar um lugar quente ainda mais quente. Beleza? Isso é uma bomba térmica. Um motor é aquele que usa fogo, por exemplo, para realizar trabalho. Esse trabalho pode ser levantar um pistão, pode ser girar uma roda. Beleza? Já tenho uma fórmula aqui até agora. Agora a gente vai para a ideia de rendimento e eficiência. Tá legal? E o conceito é bem simples depois que você entendeu qual que é o investimento e qual que é o lucro aqui. Ok? Se você conseguir pegar qual que é o investimento e qual que é o lucro em cada um dos casos, a formulinha que eu vou colocar agora é fácil. Ó, o rendimento de um motor tem que ser igual ao lucro, que é o trabalho, certo? Dividido pelo investimento, que no caso do motor é o calor recebido pelo gás. É o calor que eu forneço botando fogo, mas o gás está recebendo. Qual que seria o rendimento, isso aqui eu vou mudar o nome, eu vou chamar de eficiência, da geladeira? Ô, Gabs, não vai um menos na frente? Não. Você tá decorando a fórmula aí, é outra coisa. A gente vai chegar nisso depois. Tá? Qual que é o rendimento da geladeira? Rendimento da geladeira, que a gente não chama de rendimento, a gente chama de eficiência, explico por que já já, tem que ser lucro dividido por investimento. Só que no caso da geladeira, o lucro é o calor recebido pelo gás, lembra? Pelo gás, significa que a comida está cedendo calor para o gás, ela está esfriando. E o investimento é o trabalho realizado no ciclo. Tô vendo sua cara, Guto. Pergunta. Não, tô associando, tá de Tá, boa. perfeito. Aí, qual seria a eficiência de um aquecedor? O que, que eu quero que o aquecedor faça? Me aqueça. Para ele me aquecer, eu preciso ganhar energia. Para eu ganhar energia, o gás precisa doar energia. Então, o lucro é o calor cedido pelo gás para minha pessoa. E o investimento é o trabalho realizado no ciclo. Dá para ver que essas 3 fórmulas são a mesma fórmula? É tudo lucro sobre investimento. Então, tecnicamente, a gente tem 2 fórmulas até agora. Eu fiz 4, né? A gente tem só 2. A gente tem 2 fórmulas até agora. A gente tem calor recebido é trabalho do ciclo mais calor cedido, tomando cuidado com o sinal, beleza? Então, nesses 2 casos, o trabalho é negativo. E a gente tem a ideia de rendimento ou eficiência. Por que a gente chama o do motor de um nome e das bombas térmicas de outro? Porque o calor recebido ele é maior do que o trabalho do ciclo. Isso significa que esse número vai dar maior do que 1. Aí a gente não costuma chamar de eficiência, porque eficiência é percentual, tá? Ou rendimento é percentual. A gente não costuma chamar de rendimento, porque rendimento é percentual. Ao invés disso, a gente chama de eficiência. Mas isso é só bobeira, tá? É a mesma ideia. E se cair isso daí na prova, você vai ler rendimento e eficiência como se fosse a mesma coisa. E tá tudo bem. E é mesmo. Então, 2 fórmulas. Agora, no caso desse tiozinho aqui, ó, do motor, a gente tem o rendimento máximo possível. E o rendimento máximo possível é o rendimento do ciclo de Carnot, bem especificamente. Que aí vem a outra fórmula e última fórmula, basicamente. O rendimento no ciclo de Carnot, eu vou escrever assim, ó, Carnot é 1 menos, essa fórmula tem que ser decorada, 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Beleza? E fim.
E acabou. Tá? No caso de uma máquina genérica, aguenta aí só um segundinho, Lê. Ó, no caso de uma máquina genérica, e talvez isso você tenha confundido, ó, eu posso pensar a eficiência real de uma máquina, ela pode ser calculada também como 1 menos o calor trocado com a fonte fria. Qual que é o calor trocado com a fonte fria? É o calor cedido, né? Dividido pelo calor recebido. É diferente, ó. Aqui eu tô pensando na temperatura da fonte. Aqui eu tô pensando no calor trocado. Isso é medido em Kelvin. Isso é medido em Joule. Beleza? São coisas distintas. Essas duas fórmulas existem, elas valem. Essa daqui sai dessa, tá? A demonstração é bem simples, inclusive, posso fazer agora, mas são coisas distintas. Beleza? Então a gente pode calcular o rendimento usando os calores sem ter que usar os trabalhos, tá vendo? Ou a gente pode calcular o rendimento usando o trabalho, sem ter que usar o calor cedido. Vou deixar essa Gabs, daqui isso é destacadinha pro motor, né? Só pro motor. pro motor. Isso. Pro motor. Na verdade, dá pra gente adaptar isso daqui também pra geladeira e pra aquecedor. A ideia vai ser a mesma, inclusive. Mas estou falando de motor nesse momento. Beleza? Quando eu uso o Ni, eu tô falando de rendimento. Rendimento é motor, beleza? Ó, tudo isso daqui é rendimento. Rendimento é motor. Quando eu usar E, tô falando de eficiência.